Jovenzinha tomou uma pedrada na cabeça, a partir daí ela passou a ter visões e revelações, a partir da pedrada na cabeça que ela ganhou. Era um grupo de pessoas de várias igrejas que estavam desejosos da vinda do Senhor Jesus. E ele estava anunciando o fim para 22 de março de 1843. Não veio. 22 de outubro de 1844. Não veio. As seitas atacam principalmente a pessoa de Jesus. Então vamos dizer, não, Jesus, ele não é Deus. Não. Você vê aí pastores envolvidos com a maçonaria. Você vê aí o sincretismo religioso, a bruxaria dentro do meio evangélico. Então, Pastor Joaquim, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é a seguinte: o que é uma heresia? Muito bem. Nós entendemos, pastor Emerson, à luz das pesquisas, são 42 anos agora vivendo na área da apologética. Eu sou um dos fundadores do Instituto Cristão de Pesquisa. Trabalhei 13 anos no ICP, junto ali com meu amigo pastor Paulo Romero. Depois saímos então do ICP, mudou a visão, né? Saímos do ICP e criamos a AGIR, Agência de Informações Religiosas. Trabalhei mais 9 com o pastor Paulo Romero, e aí Deus nos direcionou para começarmos o CREA, que é o Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Então, quando nós falamos, antes até da palavra heresia, a palavra apologética significa defesa. Defesa do quê? Defesa da fé. Então, a apologética é a defesa do cristianismo, não é a defesa denominacional, não é a defesa de usos e costumes, é a defesa do cristianismo histórico, é a defesa das doutrinas fundamentais da fé cristã. Então eu trabalho com apologética já há 42 anos, dando aula em vários lugares do Brasil, fora do Brasil também, né, fazendo apologética, porque tem muita gente aí que se considera apologista, nunca conversou com o Testemunho de Jeová. Nunca evangelizou um mormon, nunca evangelizou um maçom, um macumbeiro, enfim. E nosso trabalho é um trabalho de campo. Então eu sou um apologista de campo, né? A gente já sofreu alguns processos aí nesses 42 anos, graças a Deus nunca foi condenado, nunca foi preso, né? Já tive em várias delegacias, mas preso mesmo. Sério, pastor? Várias. Eu tenho muitas histórias para contar. E claro que acima de tudo, até aqui o Senhor nos ajudou, né? Então, a palavra heresia, ela vem da palavra grega hairesis, significa ensino falso, fraudulento, enganador. Essa palavra também vem aí, a palavra seita. A palavra seita vem da palavra hairesis, só que a palavra seita é latim, secta, né? Então, o que significa uma seita? Um grupo de pessoas religiosas que seguem um determinado líder humano ou uma falsa interpretação do cristianismo histórico, do cristianismo defendido pelos apóstolos, do cristianismo defendido pelos pais da igreja. Ortodoxo, poderíamos chamar? Isso. Até a palavra ortodoxia tem que ser aqui traduzida, porque muita gente tem conceitos deturpados da palavra. Então, a palavra ortodoxia significa ensino correto. Então, o que é esse ensino correto? É aquele cristianismo defendido, por exemplo, pelos pais da igreja, pelos reformadores e pela igreja ao longo do século. Então, a ortodoxia não foge daquilo que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, que os pais da igreja pregaram, que os reformadores pregaram. Agora veja, a heresia vai na contramão. A heresia é justamente a negação dessas verdades essenciais. Quando nós olhamos a história da igreja e olhamos os concílios, por que eles aconteceram? Então, os concílios não aconteceram porque o batismo é por aspersão ou imersão, é calvinista ou arminiano. Não. Não é isso, não é pré, pós, não. Os concílios aconteceram por causa de doutrinas fundamentais que foram atacadas por hereges dentro da própria igreja. Então, veja, por exemplo, você pega Marcion, você pega, por exemplo, o próprio Ário, você pega, por exemplo, o Sabélio. Então, essa turma se levantou dentro da igreja para combater o quê? Doutrinas que a igreja já defendia. Por exemplo, o Ário. Então, o Ário era presbítero em Alexandria e ele disse, não, Jesus não é igual ao Pai, Jesus é inferior ao Pai, Jesus é uma criatura, como creem as Testemunhas de Jeová. Então, o Ário defendia isso. Aí o que aconteceu? Estabeleceram o chamado Concílio de Nicéia, ano 325. Por que estabeleceu o Concílio de Nicéia? Para refutar Ário. Ário se levantou no meio da igreja e fez uma confusão muito grande, dizendo que Jesus era inferior, que Jesus não era divino. E com isso,
Ário foi banido da igreja, Ário foi expulso da igreja, foi tratado como herege. Então, quando você ouve a palavra herege, interessante, né? Eu tenho um e-mail, e o meu e-mail é Joaquim Herege. Porque na faculdade, né, eu comecei muito cedo. Eu comecei com menos de 1 ano de convertido fazer apologética. Eu estava no seminário, né? E aí no seminário batista, o pessoal me chamava de herege, porque eu combatia as heresias, então me chamavam de herege. Aí o meu e-mail eu coloquei como Joaquim Herege, aí ficou o herege. E assim eu fiquei conhecido por alguns como sendo herege, por defender, né, o cristianismo histórico, o cristianismo ortodoxo, o cristianismo bíblico, logo combater também as heresias. E é interessante, Emerson, porque nessa questão de combater as heresias, você é tido muitas vezes por quê? Por uma pessoa intransigente, né? Uma pessoa, por exemplo, que é intolerante, né? Então, hoje, né, essa ideia, né, do faça amor, não faça guerra. Sim. Então, em nome do amor, aceitamos qualquer coisa. Infelizmente, muitas igrejas estão fazendo isso, né? Não, o que importa é o que nos une. O que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide. E, infelizmente, os pastores estão abraçando as heresias. Você vê aí o Voz da Verdade cantando em várias igrejas evangélicas. Você vê aí pastores envolvidos com a maçonaria. Você vê aí o sincretismo religioso, a bruxaria dentro do meio evangélico. Então, aí eu te pergunto, por exemplo, a gente combate todos esses abusos. Você vê aí a judaização da igreja. Sim, aí vamos você falar vê sobre aí, isso. Você vê aí, por exemplo, a questão do cessacionismo. Você vê a questão do calvinismo. Então, essas doutrinas que não são algumas aí essenciais, causando confusão dentro da igreja. Ainda bem que você não falou pós-tribulacionismo, hein? É uma delas. Ô, pastor, uma pergunta pro senhor. Do Fábio, só delas. fazer a pergunta dele, é bem rápido, só pra gente concluir esse primeiro ponto, Fábio. Então, nós podemos entender que a heresia é exatamente aquilo que combate essa doutrina, aquilo que é contrária essa doutrina. Então, eu posso chamar de herege aquele que está trazendo um ensino que está sendo contrário àquilo que foi deixado pelos apóstolos e pais da igreja. Isso. Perfeito. Por Jesus, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores e até hoje, né? Então, por exemplo, a igreja evangélica brasileira, americana, seja qual for, ela tem uma doutrina. Sim. Essa doutrina é a mesma em qualquer lugar do mundo. Eu já estive em 37 países, então eu conheço tudo quanto é igreja que você imaginar. Então, na essência, não tem divergência. As divergências são secundárias, como essa questão do batismo, por exemplo, pós-pré, arminianismo, calvinismo. Então são secundárias essas questões. Eu não vou brigar por causa disso. Eu tenho meu ponto de vista. Sim, claro. Mas eu não vou brigar por causa disso. Agora, se alguém diz Jesus não é Deus, Jesus não ressuscitou, se alguém diz a trindade é diabólica, não nasceu da virgem. Aí eu tenho que combater. Eu sou obrigado a combater esses hereges. Perfeito. É justamente que eu quero mencionar ao senhor. Por que nas seitas heresias, no que tange a Jesus, por que é tão combatido a divindade, a natureza e a humanidade de Jesus? É muito interessante essa pergunta, Fábio, porque normalmente as seitas, elas não erram com relação a quem Deus é. Elas erram com relação a quem Jesus é. Bem verdade. Eles erram na pessoa e obra de Jesus. Então, as seitas atacam principalmente a pessoa de Jesus. Então vamos dizer, não, Jesus, ele não é Deus. Não, Jesus não ressuscitou. Não, Jesus não pode ser adorado. Não, Jesus, ele não tinha um corpo físico. Aí vai, as inúmeras heresias com relação à pessoa de Jesus Cristo. Então, por quê? Porque Jesus é o centro da Bíblia, porque Jesus é o nosso Salvador, porque Jesus é o único caminho que conduz a Deus. Então ninguém pode ir diretamente a Deus sem Jesus, por isso ele é o único mediador entre Deus e os homens. Agora eu vi aí, né, um pastor que está defendendo Maria, parece que ele está voltando para o catolicismo. Justamente. É aquele que a gente estava conversando. Aí eu te pergunto, por exemplo, porque os católicos, quando assistem um podcast como esse, vai dizer, os evangélicos são contra Maria. Não, nós não somos contra Maria. Os católicos vão dizer, os evangélicos são contra Maria. Não, nós damos a ela o lugar que lhe é devido. Justamente. Ela é bem-aventurada entre todas as mulheres, não tenha dúvida,
Ela é a mãe do nosso Salvador, mas ela não é mediadora, ela não é rainha dos céus, ela não pode salvá-lo. A salvação é só por intermédio de Jesus. Quem morreu na cruz não foi a mãe dele. Então, quando nós falamos isso, os católicos se sentem ofendidos, né? Mas é a verdade. Mas então a gente tem que falar a verdade o Papa, em amor. acho que semana passada, soltou um edito, alguma coisa, consertando, né, essa ideia de que Maria intercede por nós nos céus, né? Parece que esse Papa foi bem categórico, dizendo que Maria, ela não tem o papel que muitos da Igreja Católica imaginam que ela tem, e ele diz que a salvação vem só por Jesus. A gente vê alguns padres, eu tenho assistido alguns padres aí na internet, eles defendendo O Papa, uma posição até cristã, Sim. mas eles ainda estão vinculados a Roma. Então, peraí, Roma sempre é eterna, né? Mesmo com um cara como, por exemplo, o Leão XIV falando isso, né? Ele fala isso porque ele é americano, né? Mas, por exemplo, você pega aí os papas todos, né? Todos eles defendiam Maria, todos eles defendiam adoração a Maria, todos eles defendiam Maria como medianeira. Então, esse Papa e até os evangélicos estão dizendo assim, puxa, que bom, né? Os católicos estão se voltando para a Bíblia. Como eu gostaria que fosse verdade isso, mas quando você estuda o catolicismo, você vê, por exemplo, que o catolicismo é paganismo. Tem nada de cristianismo, é paganismo. É possível que tenha católicos cristãos? Se ele não crê na doutrina de Roma, se ele crê na Bíblia, mesmo estando na Igreja Católica, eu creio que é possível ele ser cristão. Se ele nasceu de novo, teve uma experiência com Cristo, aceitou Jesus como único, suficiente Salvador, quem sou eu para dizer que ele não é um salvo? Agora, afirmar que o catolicismo romano é cristianismo, aí é outra história. Como eles mesmos batem no peito dizendo que a única igreja que possui autoridade para interpretar a Bíblia, no caso, seria a Igreja Católica Apostólica Romana. E ela, na visão deles, é a arca que nos salva. E nós sabemos que nenhuma igreja é a arca que nos salva. Sim. A arca que nos salva é uma pessoa. É Jesus Cristo, não é pastor, não é bispo, não é padre, não é rabino, não é sheik. Quem nos salva é Jesus Cristo. O relacionamento pessoal com ele. Qualquer católico que tiver um relacionamento pessoal com Jesus e seguir a Bíblia, com toda certeza é meu irmão. Pastor, uma pergunta que veio aqui. Uma igreja pode se tornar uma seita sem mudar a sua doutrina oficial, e de que forma? Bom, normalmente a igreja começa abraçando algumas heresias até de nível secundário. Então, por exemplo, os caras começam a tocar o chofar lá na igreja. Sim, eu sei como é que... Aí os caras começam a fazer as festas, né, judaicas, festa do tabernáculo, festa das trombetas. Aí daqui a pouco eles estão tirando a cruz, colocando a estrela de Davi. Daqui a pouco o pastor não se considera mais pastor, ele é rocha, ele é rabino, entendeu? Aí ele acaba daqui a pouco negando uma doutrina essencial como a Trindade, entendeu? Sim. Então, normalmente o diabo não vai dizer para as pessoas beba veneno e morra, não vai dizer isso, água pura. Água pura. E ele põe 2 gotas de veneno, a pessoa bebe e nem percebe. Daqui a pouco ele está tomando um copo de veneno, acreditando que é o quê? Água pura cristalina. Então esse é o papel da apologética. Mostrar, por exemplo, que ele não é uma ovelha, ele é um lobo em pele de ovelha. Então é interessante, né? Eu tive o privilégio de ouvir algumas vezes, né? Aquele grande pregador, Paulo Júnior, né? Sim. Então ele estava dizendo assim, 2 vezes eu ouvi ele dizer isso, em 2 eventos, um na Paraíba e outro aqui no Brás. Aí ele disse assim, um discípulo de Jesus jamais vai ser enganado por um falso profeta. Aí você pega Jesus, Mateus 24, Mateus 7, Jesus dando advertência para quem? Seus discípulos. Acautelai-vos. Que ninguém vos engane. Por quê? Porque os lobos virão em pele de ovelhas. E Jesus disse assim, e muitos seguirão as suas dissoluções, por causa deles será aproximado do caminho da vida. Pedro vai dizer isso. Farão de vós negócios com palavras fingidas. Mas Jesus advertiu. Jesus lá em Mateus, ele disse, acautelai-vos que ninguém vos
engane. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão grandes sinais. Então, a gente vê, infelizmente, muita gente sendo enganada por falsos profetas. Eles começaram bem. Você pega, por exemplo, aí, muitos desses de líderes de seitas, Sim. começaram bem. Então, por exemplo, Charles C. Russell, fundador da Testemunha de Jeová, ele era presbiteriano. Então, todas as heresias e seitas vieram Das igrejas evangélicas, as chamadas seitas pseudo-cristãs. Certo. Não tem seita cristã, tem Certo. seita pseudo-cristã. Tá. Então, essas seitas se utilizam da Bíblia, falam de Jesus, falam de Deus, às vezes cantam os corinhos que a gente canta, às vezes até falam em línguas, etc. Então, essas seitas são seitas pseudo-cristãs. Como Voz da Verdade, por exemplo, é uma igreja pentecostal. Quem vê o Carlos Moisés falar, diz, puxa vida, quem vê ele cantar então, fica arrebatado. Toca nas nossas igrejas, né, os hinos dele. Na minha, não. Eu quis dizer... Na sua toca? Eu quis dizer, já tocou. Na minha não. Eu não sinceramente, já tocou, muitos já cantaram. Já. Na sua também? Não. Na Assembleia de Deus, antigamente, eu cresci não. ouvindo Voz da Verdade. Antigamente não, ainda hoje cantam. E eu até gosto de contar isso, porque eu fui dar um estudo na igreja Assembleia de Deus em Jundiaí, e eu falava das seitas unicistas. E o pastor Ezequiel Soares é o pastor da igreja, presidente lá em Jundiaí. Ele não era o presidente na época. Sim. Aí quando eu falei sobre o Voz da Verdade, o pastor Ezequiel ficou assim, abismado. Ele não sabia que eles eram unicistas. E o pastor Ezequiel começou a se interessar por apologética. Aí, quando ele foi convidado para escrever a revista falando sobre seitas, heresias, ele colocou um capítulo lá falando do Voz da Verdade. Sim. Aí sabe o que a Assembleia de Deus fez? O Zé Wellington proibiu de cantar, Joaquim, nas igrejas Assembleias de Deus do Brasil. Isso que você está falando é tão sério nos outros que nas escolas bíblicas dominicais, quando vinha a revistinha... A revistinha da CPAD. Não chamava nem apologética, chamava Seitas e Heresias. Você se lembra? Isso. Tinha um capítulo destinado ao Voz da Verdade. Isso, o pastor Ezequiel que escreveu. Pastor. E por causa disso saiu uma nota oficial para todas as igrejas, Assembleias de Deus, não cantar o hino do Voz da Verdade. Realmente foi proibido uma boa época. Aí sabe o que o Carlos Moisés fez? Lançou um CD, distribuiu esse CD para pastores. Tentando, com hinos e tudo, mas com a palavra também, tentando defender o Voz da Verdade. Mas há pouco tempo eu vi o líder da Assembleia de Deus cantando o hino do Voz da Verdade. Existe heresias boas, pastor? Porque hoje, eu tô sendo até meio que irônico, a gente tem algumas igrejas que usam usos e costumes, e alguns líderes dizem assim, não existe umas heresias boas. Mas a gente hoje tem uma geração nova, uma mentalidade nova, e eu digo sempre para esses jovens, não existe heresias boas, existe... toda heresia é má. Exatamente. Então essa pergunta pode ser um pouco até capciosa, mas eu queria que o senhor respondesse para o nosso telespectador, porque hoje... Pedro vai dizer que até importa que entre nós, entre os cristãos, haja os hereges, para que os eleitos se manifestem. Ele vai dizer isso, né? Agora, é interessante porque as heresias, né, são o quê? Uma distorção da verdade. E Pedro vai dizer heresias de perdição. Por que Pedro diz heresias de perdição? Porque tem heresias que não são de perdição, sabia disso? Por exemplo, batizar criança é uma heresia de perdição? Não. Agora, negar a divindade de Jesus é uma heresia de perdição. Entendeu a diferença? Sim. Quebra de maldição hereditária, uma heresia de perdição. Teologia da prosperidade, uma heresia de perdição? Não. Cessacionismo. É uma heresia? Sim. De perdição? Não. Mas aí a gente não pode dizer, por exemplo, que os cessacionistas não são nossos irmãos. Ou que os calvinistas não são nossos irmãos. Essa é uma heresia ou que terrível. Os arminianos não são nossos irmãos. Tá cutucando, hein, pastor? Não é isso. Porque a gente tem muita coisa para conversar hoje muito. E eu nem quero falar sobre calvinismo, porque a minha opinião é um pouco forte a respeito do calvinismo. Muito, mas muito forte. Eu acho ele muito destrutivo, a doutrina bíblica. Sim, e só pegando um gancho, é bom até a gente frisar isso. Por quê?
Porque não foram os arminianos que provocaram os calvinistas. Ao contrário. Quem estava tirando pessoas das igrejas eram os calvinistas. Eram os calvinistas que estavam combatendo o arminianismo. E aí, graças a Deus, os arminianos se armaram. Graças a Deus, os arminianos começaram a publicar livros, né, de Armínio. A própria CPAD começou a publicar livros aí, né, do Jaime Herson e é outros. Uma batalha que vem até os dias de hoje, né, pastor? Sim, ninguém vai resolver isso. Pastor, não é uma mesa de podcast que nós vamos resolver. É verdade. Muitas tentam e também não conseguem, é verdade. Vamos colocar a nossa lupa para dentro das igrejas evangélicas. E vamos falar um pouco sobre as 3 ou 4 seitas que você consegue nos apresentar, que, como você disse no início, usam a mesma Bíblia, cantam os mesmos hinos, quem sabe creem nos mesmos dons, transitam entre nós e muitas vezes nós não percebemos realmente o perigo que é. Eu acredito que nós iremos falar de Testemunha de Jeová. Sim, Adventismo. Adventista do sétimo dia. Mormons. Tem uma igreja gigantesca aqui do lado, uma sede gigantesca, os Mormons. E a Cristã do Brasil? Sim. Interessante porque houve uma época que o pessoal estava detonando a congregação cristã. Agora já não está mais. Por quê? Também era mudou? Capítulo de revistinha. Ela mudou? A congregação cristã mudou? Não, ela não mudou. Algumas pessoas mudaram dentro da congregação cristã. Mas a congregação cristã, ela não mudou. Não adianta você vir falar para mim, pastor, a congregação mudou. Não mudou. Eles não nos consideram irmãos. Ainda é proibido o crente da congregação visitar outras igrejas. Sim. Então, tem muitas características de seita. Eu tenho divergência com alguns apologistas aí com relação a isso. Então, alguns até dizem que a congregação cristã não é uma seita. É um movimento controvertido. Qual a diferença do movimento controvertido para uma seita? Então, quando a gente diz seita, você já sabe logo que eles não são cristãos, porque negam doutrinas essenciais. Quando é um movimento controvertido ou controversial, eles negam doutrinas periféricas. O inferno, o arrebatamento da igreja, eles negam, por exemplo, até tem alguns problemas aí com relação à questão de usos e costumes e tal. Isso é movimento controvertido. A heresia, a seita, nega a doutrina essencial. Então, por que a congregação cristã eu considero uma seita? Porque a salvação está em Jesus Cristo? Não. A salvação está na congregação. A congregação é a graça de Deus. Tanto é que você conversa com um membro da congregação cristã e se ele é filho de crente da congregação cristã, sabe o que ele vai dizer? Eu nasci na graça. Alguém pode nascer na graça? Claro que não. É impossível. Claro que não. Nós recebemos a graça por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém nasce na graça. Só falta falar que não tem pecado original também, pois porque nasceu lá. Pois é. Então isso é extremamente sério para mim. A congregação considera a Bíblia como única regra de fé e prática? Não pode nem ler a Bíblia. A letra mata. O crente da congregação cristã está habituado a isso. E eles possuem uma maneira também de ministrar diferente da nossa, né? Dizem que não, é uma revelação que vem do alto. Você sabe que tem até anciãos da congregação hoje pregando a Bíblia pura? Tem algumas congregações, por exemplo, o ancião lá do Jardim dos Ipês, ele é famoso. Vai gente de outras congregações para ouvir a pregação dele, porque a pregação dele é uma pregação bíblica. Então tem alguns membros da congregação cristã, alguns anciãos da congregação cristã, que eles estão se voltando mais para a Bíblia. Só que, claro, vão expulsar ele. Mais cedo ou mais tarde, sim, ele vai ser expulso, porque a orientação geral da congregação cristã é que a letra mata. Qual é a letra que mata? Da igreja. Não é, então, não é o estudo da palavra de Deus. A letra que mata é a lei de Moisés. Né? E aí a gente pode aproveitar aqui o gancho e dizer que os adventistas estão mortos. Por quê? E também os chamados judeus messiânicos que tentam se justificar. Esses a gente vai guardar para já, Joaquim. Vamos falar agora quais os pontos principais que você vê de perigo no adventismo? Fora o sábado. Para mim, a igreja adventista é a
pior seita para a igreja evangélica. Então, por exemplo, seitas e religiões, o que a igreja não enxerga? A igreja não enxerga que a igreja adventista do sétimo dia não é uma igreja cristã. A igreja não enxerga, por exemplo, que os adventistas estão tirando uma grande quantidade de evangélicos das nossas igrejas. Então, por que eles estão fazendo isso se eles nos consideram irmãos? Porque você vai lá, entra no site, por exemplo, da igreja, do canal Novo Tempo, você vê o testemunho de pessoas que eram evangélicas e agora são adventistas. Agora mesmo eu vi um testemunho de uma igreja inteira. O pastor, ele era da Assembleia de Deus, ele se converteu ao adventismo e mudou a placa da igreja. Converteu a igreja toda. Eu conheço uma igreja numa cidade chamada Corinto, em Minas Gerais. A igreja também era uma igreja pentecostal. O pastor abraçou o adventismo, ele fundou a igreja, estava lá com a turminha dele. Os adventistas foram lá e fizeram a festa. Aí mudaram a placa da igreja para a igreja adventista do sétimo dia. Então veja, os adventistas do sétimo dia, eu considero realmente um problema sério. Não são nossos irmãos. Não são nossos irmãos. A igreja tem que enxergar isso. Se a igreja não enxergar que os adventistas são hereges, que os adventistas são uma seita, que a igreja adventista é uma seita, eles vão continuar ceifando na nossa seara. Eles vão continuar enganando. Por que você acha que o Rodrigo Silva tem 30 mil alunos no curso dele de teologia? Por quê? Com toda certeza não são todos adventistas. A maioria são de igrejas evangélicas. E depois você pode observar aqui no próprio podcast, você vai ver um monte de gente defendendo a igreja adventista. Evangélico, hein? Evangélico. Agora, a maioria, a gente poderia citar alguns teólogos até, que estão aí abraçando o adventismo. Sim. Que estão andando de mãos dadas com Rodrigo Silva, com outros adventistas. Então, aí eu te pergunto, a igreja não quer enxergar que a igreja adventista do sétimo dia está baseada nos ensinos de uma mulher chamada Ellen White? Não vem adventista me dizer que a igreja está fundamentada na Bíblia, que Ellen White ensinou vocês a seguirem a Bíblia. Me engana que eu gosto. Isso aí me engana que eu gosto. Então, o adventista está seguindo os ensinos da senhora Ellen White. Porque a Bíblia não fala sobre doutrina do santuário, por sinal, juiz investigativo. E são ensinos terríveis. São diabólicos. Diabólicos. Olha só, a minha declaração é forte, né? Talvez você que tem um parente aí no adventismo esteja assim, esse pastor é radical. Não, é diabólico. Por exemplo, uma igreja que ensina que Jesus tinha uma natureza caída pecaminosa. Meu Deus. Jesus não pecou. A igreja diz assim, ele não pecou. Mas ele tinha uma natureza caída vou comprar seu curso. pecaminosa. Vou comprar seu curso. Uma igreja que diz que Jesus é o arcanjo Miguel. Sim, essa eu sabia. Uma igreja que diz que Jesus não completou. Ela já pôs data pra volta de Jesus. Foi ela ou foi o Russell? Foi o primeiro Mormon. foi o Guilherme Miller, William Miller, que era um pregador batista que fundou um grupo chamado Movimento do Advento na América. Aí ele disse que Cristo voltaria 22 de março de 1843, não veio. Aí marcou 22 de outubro de 1844, não veio. Mas lá estava uma jovenzinha que ela era metodista, porque, na realidade, o senhor Guilherme Miller, ou William Miller, ele começou um grupo chamado Movimento do Advento na América. Era um grupo de pessoas de várias igrejas que estavam desejosos da vinda do Senhor Jesus. E ele estava anunciando o fim para 22 de março de 1843. Não veio. 22 de outubro de 1844. Não veio. Aí se dividiram. Guilherme Miller voltou para sua igreja batista e morreu lá como batista, arrependido. Mas Ellen G. Harmon, que jovenzinha tomou uma pedrada na cabeça, a partir daí ela passou a ter visões e revelações, a partir da pedrada na cabeça que ela ganhou. O adventista não gosta que a gente fala isso. E aí ela se torna Ellen G. White. Ela se casa com Tiago Ah. White, que não cria na Trindade. Interessante, porque Ellen White não guardava o sábado. Ellen White comia carne de porco. Mas aí, quando houve a junção de 3 grupos, o grupo de José Bates guardava o sábado, o grupo de Irão Edson, que o cara disse assim, Jesus veio sim, em 1844, ele veio do santo para o santíssimo.
Ele entrou no Santo dos Santos só em 1844. Rapaz, por eu trabalhar na área da exegese e apologética, foi uma coisa que eu nunca me atentei tanto, mas eu vou sair diferente desse podcast de hoje. Então, e tem mais, isso aí é pouco, né? Que o selo de Deus na vida do cristão é a guarda do sábado. Ellen White ensinou que o sábado é a pedra de toque da lealdade entre os que servem a Deus e os que não servem. Meu Deus. Então, eu vou dar um exemplo aqui do Fábio. Fábio, quer guardar o sábado? Não tem problema, pode guardar, vai continuar sendo meu irmão. Agora, quando ele diz o sábado é o selo de Deus, quando ele diz que quem não guardar o sábado vai receber a marca da besta, você entende que a salvação depende do quê? De guardar o sábado. De guardar o sábado, isso é óbvio. E sabe o que eu acho interessante, Fábio Azaf, que veio na minha cabeça agora? Quantos debates no âmbito pentecostal e reformado nós vemos a respeito da autoridade da mulher dentro da igreja? Hoje eu descobri que para os adventistas É uma mulher. é natural uma mulher ter a autoridade final dentro da igreja, né? Enquanto Entre aspas. se discute muito o pastorado feminino, a líder espiritual deles nada contra as mulheres, agora, entendeu bem? O que eu tô dizendo é da doutrina bíblica. Agora, Emerson, você sabe que eu estava assistindo hoje, antes de vir para cá, eu estava assistindo um vídeo, um pastor que está me refutando, um adventista me refutando, né? Tentando me refutar. Aí ele dizia assim, não, o pastor Joaquim disse que a única profetisa na igreja adventista é a senhora Ellen White. Mas isso não é verdade. Nós cremos que Deus pode levantar outras pessoas. É interessante, né? Aí se você perguntar para ele ou para qualquer adventista, qual foi essa outra pessoa levantada na igreja? Até hoje não houve. Não houve. E a igreja Maranata, pastor? Porque é uma igreja perigosíssima, né? Você tem a Maranata e a congregação cristã que tem muita similaridade. Então, a Maranata é uma igreja que é dirigida não pela Bíblia, por revelações. E elas isolam as pessoas, né? Além da Maranata ser exclusivista, eles são extremamente exclusivistas. Então, quando a igreja parte para esse campo, é muito perigoso. Aí a gente não está falando de uma igreja, porque você vai ter a Assembleia de Deus que o pastor pode ser exclusivista, você vai ter uma batista que o pastor pode ser exclusivista, por exemplo, presbiteriana. Eu acho esse camarada aí, o pastor Regiane. Aí, Regiane, já vai rolar um debate, hein? Regiane, fica calmo, meu querido. Exclusivista, não é? Ele é muito... Foge do que crê os presbiterianos. Não, os próprios calvinistas se assustam com ele. Então você tem isso. Mas isso não é a posição da igreja. Entendeu a diferença? Já no caso da Maranata, não. É a posição de todas as igrejas maranatas. É a posição de toda a igreja congregação cristã. Se basear o quê? Nas revelações e não na Bíblia. Tá? E serem exclusivistas. Então essa é uma característica também de seita. Agora, no passado, as igrejas evangélicas também tinham isso. O batista, por exemplo, se o assembleano fosse para a igreja batista, tinha que ser batizado de novo. Por quê? Estava numa seita. É interessante isso. E na Assembleia de Deus, o batista, quando ia para lá, tinha que ser batizado de novo. Eu ouvi relatos que na presbiteriana, se você chega formado em teologia, não sei se é verdade, vou tirar minhas dúvidas agora, você deve estudar de novo o curso teológico deles, porque de nada serviu o curso que você aprendeu antes. É interessante isso, né? Infelizmente tem esse posicionamento aí, né? É claro que uma preocupação, porque você sabe que a igreja presbiteriana, então ela normalmente é cessacionista. Sim. Então, normalmente ela é a milenista. Calvinista. Né? Calvinista. E o camarada vem para lá, o pastor vem para lá, por exemplo, não pode ser admitido sem antes passar por essa reformulação doutrinária, porque vai trazer confusão. Testemunha de Jeová e Igreja dos Mormons, Joaquim. Então, vamos primeiro falar... Eu queria só trabalhar mais isso do adventista. Tudo bem, vamos lá. Tá? Que é a questão de Satanás. O papel que o diabo ocupa na igreja adventista. Quando você vai para Levíticos 16, 5 a 10, tem lá o dia da expiação. Tem lá os 2 bodes que são apresentados para a expiação, para fazer a expiação. Então você tem o bode emissário, você tem o bode expiatório. Para nós cristãos,
O bode expiatório é Cristo, que derramou seu sangue por nós. Sim. O bode emissário... É aquele que era solto Isso, no deserto. No deserto. E aí eles se apegam muito na palavra Azazel. Azazel. Então, Azazel significa o quê? Da Septuaginta Pompaio, afastamento, remoção, né? Aí o adventista vai dizer, não, mas Azazel é o diabo, porque na cultura judaica, Azazel era um demônio. Na cultura judaica. Mas é interessante porque não tem como ser o diabo, o bode emissário. Por quê? O bode emissário é aquele que leva os pecados. Sim. Quem levou nossos pecados? Cristo. Segundo Isaías 53, foi Cristo. O diabo não vai pagar, meu querido, pelos seus pecados. Gente, Jesus o negócio é pior do já que eu imaginava, pagou hein? pelos seus pecados. Caramba. Então, quando um adventista crê que o diabo vai levar os pecados dele, o diabo é co-salvador com Jesus Cristo. Eu falar isso, o adventista vai dizer que é absurdo. Esse pastor é um mentiroso. Agora estamos chamando de mentiroso os adventistas. Esse pastor é um mentiroso. Estamos chamando de mentiroso porque eu falei de um camarada que eu debati lá em Campina Grande há mais de 20 anos. Eu debati com ele e o mais interessante, ele sumiu depois do debate. E alguém me falou que ele tinha falecido. Aí eu falei que ele tinha falecido. Aí um outro cara, que tem um podcast famoso aí, um adventista, né? Veio à tona, trouxe o camarada. Ó, Joaquim, meu pai tá vivo, ele não morreu não. Para de ser mentiroso. E lá, no dia que eu tive o debate com o pai dele, sabe o que aconteceu? Eu fiz o apelo. Tava lá os adventistas, eu fiz o apelo. Veio um senhor à frente aceitando Jesus e o pessoal me disse que ele era adventista há mais de 30 anos. Eu vendi o peixe como eu comprei. E aí ele diz, o Joaquim é mentiroso, aquele homem não era adventista, nunca foi adventista. Então eu tô sendo chamado de mentiroso, mas essa é a história. Agora, eu vou provar, inclusive, que esse camarada, Eliazar, nome dele, que tem um podcast aí dos adventistas famoso, vou provar para ele que eu não sou um mentiroso não, tá? Que eu posso ter me equivocado. E é interessante porque só depois de 20 anos é que eles foram falar de mim. Por que não falaram antes? Porque o pai dele não veio antes. Porque eu falo há quantos anos? Há 42 anos. Mas isso é costume deles, Joaquim, porque se eu falar pra você que eu nunca debati sobre adventismo, debati 2 vezes com Ezequiel. Ezequiel Gomes, um beijo, Ezequiel. Um grande abraço, um amigão, meu amigão. Logo vai vir aqui no podcast. Como teólogo ele é ruim, mas como pessoa, ele, o Alexandre, o Adriano. Um rapaz pegou um vídeo meu debatendo com Ezequiel e fez exatamente a mesma coisa que fez com você. Lembra desse vídeo? Pegou esse vídeo e refutou. Eu nem perdi meu tempo em responder ele. Mas é costume deles. Eles ficam então, com dorzinha de cotovelo. Só para a gente fazer uma recapitulação. A igreja adventista não é uma igreja cristã porque tem uma outra autoridade além da Bíblia. Ellen White. Sim. Aí eles dizem, os escritos de Ellen White têm mesma autoridade que a Bíblia. Agora mesmo, há pouco tempo, o senhor Rodrigo Silva pegou um livro de Ellen White e a Bíblia, aí diz assim, este livro aqui tem mesma autoridade que esse. Rodrigo Silva. O pessoal diz, mas o Rodrigo Silva, aquele homem tão inteligente, conhece tanto a Bíblia. Ele se tornou um garoto propaganda. É o garoto propaganda, né? O Rodrigo Silva não conhece a Bíblia. Se conhecesse, abandonaria Ellen White com toda certeza. Já debateu com ele, Joaquim? Não quis. Até agora ele não quis. Eu gostaria... Doutor Rodrigo Silva. Está aberto aqui no lançado podcast. Lançado o desafio. A oportunidade de eu conhecê-lo pessoalmente e do senhor debater com o pastor Joaquim de Andrade a respeito do adventismo. Eu sei que esse vídeo vai chegar até o senhor. Ellen White é uma profetisa de Deus? Ou uma falsa profetisa? Eu vou provar para você que Ellen White é uma falsa profetisa. Aceita o desafio? Se ele não aceitar, qualquer adventista que aceitar, por favor, entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente. A porta está aberta. Então, aí o adventista não tem a Bíblia como única regra de fé e prática. E um dos lemas da reforma é sola escritura. Sim. Só a Bíblia. Então, para os cristãos, apenas a Bíblia
é a única regra de fé e prática. Jesus, o Jesus da igreja adventista, é outro Jesus. E Paulo vai falar, escrevendo aos irmãos lá na cidade de Corinto, temia por eles. Que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também os irmãos seriam enganados com o quê? Com outro Jesus, outro evangelho, outro espírito. Então o Jesus da igreja adventista é o arcanjo Miguel. Não completou a sua obra na cruz do Calvário, foi completar em 1844. O Jesus da igreja adventista tinha uma natureza pecaminosa. Ellen White diz que ele não era o todo-poderoso, logo é um outro Jesus. E se alguém crê num outro Jesus, não pode ser chamado de cristão. E sabe o que você me fez Muita coisa, lembrar? Né? Tem que fazer a parte 2, porque é muita informação. Sabe o que você me fez lembrar, Joaquim? O compêndio das 7 cartas do Apocalipse, né? Que é uma defesa apologética desde o século I, parando para analisar. Por quê? Porque dentro do compêndio das 7 cartas do Apocalipse haviam 3 preocupações. A primeira delas, a perca do primeiro amor, ao esperar a volta de Jesus. O surgimento dos falsos profetas, né? E aí em Pérgamo nós temos Balaão, que é o conceito da teologia da prosperidade, em Pérgamo. Só que agora, falando da Ellen White, você me fez lembrar de Tiatira, que havia uma mulher em Sim. Que havia uma mulher em Tiatira que era tolerada, na igreja, causando uma confusão terrível na igreja. Então, e o terceiro ponto era que o mundanismo, né, acabasse entrando também dentro da igreja. Então, nós percebemos que o que se encontra no Apocalipse, porque a apologética, Joaquim, pelo que eu vejo, ela existe desde os apóstolos. O apóstolo Paulo gastou mais de 70% dos seus escritos defendendo a fé, fazendo apologética. A carta aos Colossenses, muitas cartas, né? 70%. Então, você pega 1 João, 2 João, 3 João, Evangelho de João. Combatendo quem? Os gnósticos? Sim, o Evangelho de João extremamente é um apologético. tratado apologético, sim. Para provar a divindade de Jesus, a humanidade dele. Então, Totalmente. Você tinha os gnósticos que estavam se infiltrando dentro da igreja. Foi uma das seitas que mais perseguiu o cristianismo. Está vivo hoje ainda. Havia os docetistas também. Sim, você tem isso dentro da igreja. O Novo Testamento é uma defesa apologética, né, Joaquim? Porque nós temos Judas também, né? Judas, segundo a Pedro. Pedro também se preocupa com isso, né? Fantástico. É algo fantástico. Então, fica bem claro a mensagem que até eu recebi, estou impactado do adventismo, porque eu nunca tinha me aprofundado tanto nesse assunto. Com certeza. E a apologética vai ser uma das minhas áreas em 2026, porque eu vi como isso é muito importante. Existem 2 seitas que estão crescendo, né, pastor? A Igreja dos Mormons, de uma forma bem sorrateira, e a doutrina dos muçulmanos, né? E eu gostaria que o senhor pudesse explicar para nós as doutrinas falsas deles e como eles estão crescendo. E a gente vê até ali na Praça da Sé, né? Da Sé, como eles estão interagindo com o público nosso e crescendo de uma forma bem exponencial, e a igreja muitas vezes está dispersa sobre isso. Então, eu gostaria que o senhor pudesse... Nós estamos aqui muito próximos do Centro Missionário dos Mormons em São Paulo. Está aqui na Casa Verde. Aqui, ó. Então, tá bem aqui próximo. Eles têm 75 mil missionários de tempo integral. Você sabia que todo homem na igreja mormon tem que dar 2 anos no campo missionário? Todos os homens? Todos os homens vão dar 2 anos no campo missionário. Você sabia que quando uma mãe mormon está esperando um filho, os pais fazem uma poupança para quando ele sair com 18 anos ir para o campo missionário? Você sabia que a igreja foi fundada com base nas revelações de um profeta chamado Joseph Smith? Então, Joseph Smith era um presbiteriano. Ele tinha alguns problemas. Por exemplo, Joseph Smith era um jovem caçador de tesouros. Ele vendia mapas de tesouros inexistentes. Aí ele foi orar no bosque. Presbiteriano, foi orar no bosque. Quem apareceu para ele? Deus, o Pai, Jesus Cristo. Eita. E aí, uma vez, caramba. Deus, o Pai, Jesus Cristo apareceu para ele. Aí o que Deus disse para ele? Ouve, meu filho. Aí ele ouviu. Jesus disse então que houve uma apostasia geral.
as igrejas apostataram e que ele iria restaurar o evangelho de Jesus Cristo. Depois de 3 anos, mais ou menos, ele estava orando, apareceu para ele um anjo chamado Moroni. Moroni. Esse anjo não está na Bíblia, não Sim. procura que não está. Nem nos livros judaicos. Nem na igreja católica Sim. tem. É verdade. Apareceu Nem no Talmud. Moroni. Muito Apareceu menos. Moroni. Aí esse anjo disse que num monte chamado Cumorah, em Palmira, perto de Nova York, tinha lá umas placas de ouro escritas numa língua inexistente. Ninguém descobriu essa língua até hoje. Chamada Hieroglifo do Egípcio Reformado. Aí o que aconteceu? Segundo relatos da Igreja Mórmon, Joseph Smith foi lá, cavou e encontrou essas placas de ouro. Levou para casa dele, mas ele não conseguia ler. Só que ao lado dessas placas de ouro, tinha lá umas pedras como de Urim e Tumim. E aí o que ele fez? Colocava essas pedras no chapéu, ia passando a mão nas placas de ouro, e em 1830 traduziu-se o livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo. O livro de Mórmon é um outro testamento. E Paulo, escrevendo aos irmãos na Galácia, ele disse, ainda que nós mesmos, o próprio apóstolo Paulo, um anjo vindo do céu vos anuncie um evangelho que vá além do que temos anunciado, seja anátema, maldito, amaldiçoado. É o que faz o mormonismo. Os mormons, e a gente não está atacando aqui Sim, a pessoa dos mormons, são pessoas boas. Aliás, os mormons ajudam muita gente. Agora, o problema é a doutrina da igreja. O problema é a teologia mórmon, que é totalmente contrária ao cristianismo. Quando nós analisamos a doutrina mórmon, eu acho que é uma das que mais combate além da Testemunha de Jeová. A Testemunha de Jeová ganha. Mas os mormons, eles vêm em segundo lugar. Eu vejo, por exemplo, eu já vi o senhor já debater com um dos Mormons, e eles defendem com uma naturalidade, com uma cegueira. Por exemplo, o senhor falou desses anjos, falou do livro dos Mormons, que é um livro azulzinho, e tem outras coisas que eu ainda não Tem não Doutrina li. e Convênios, Pérola de Grande Valor, e tem um profeta vivo. A igreja mórmon tem um profeta vivo. Então, o que esse profeta falar é Deus falando. Não importa o que diz a Bíblia, não importa o que diz o livro de Mórmon, não importa o que disse Joseph Smith, não importa o que disse o profeta que morreu, nem o que está vivo. Então, não importa. O profeta atual, a revelação dele é a revelação de Deus para os mormons. Então, aí, sabe o que importante aconteceu? é o livrinho azulzinho, não é nem a Bíblia. Não. O importante é o profeta. Mais importante do que o livro de Mórmon é o profeta atual. Que loucura, pastor. Tem um profeta vivo. Então, por exemplo, por 140 anos a igreja mórmon proibiu o negro de entrar no templo mórmon. Que você tem aqui na Casa Verde, São Miguel e muitos outros bairros são igrejas, capelas. Sim. Tá? Então, você tem Inclusive, templo aqui mórmon, é um centro missionário, é um centro de treinamento. Você tem templo mórmon lá na Francisco Morato. E tem um outro templo mórmon lá naquela Dom Pedro, perto de lá em Campinas. 2 templos em São Paulo são esses 2 templos. E eu conheci os 2 templos. Eu entrei dentro dos 2 templos sem ser mórmon. Porque hoje, por exemplo, para entrar no templo, você não pode tomar café, não pode tomar Coca-Cola, não pode tomar chá preto. Você tem que ser dizimista fiel. Já pensou nas nossas igrejas? Puxa vida. Só pode entrar pode entrar quem for ninguém dizimista. arrebenta eles, né? Ninguém escuta ninguém falando. Agora, a gente, quando pede para pagar um aluguel... Meu Deus. Então, aí Que legalismo, né? Porque a pessoa tem que passar pelo templo. Então, no templo ele faz o casamento eterno. No templo ele realiza batismo pelos mortos. Sabia que eles têm o maior departamento genealógico do mundo? Que os mormons têm todas as informações do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô. Se você entrar hoje no site da igreja, você pode pedir isso, eles te mandam toda a tua genealogia. Por quê? Porque de qualquer eles pessoa creem ou só de mormon? Qualquer pessoa. Eles têm o maior departamento genealógico do mundo. O mormonismo tem pessoas na CIA, pessoas no FBI. Eles têm um poder incrível. Isso é verdade. Eles são donos de um estado, o estado de Utah. Eles são donos de uma cidade chamada Cidade do Lago Salgado, Salt Lake City.
nos Estados Unidos, lá no Arizona. Então, aí você tem a igreja com um poderio enorme, mas a sua teologia é problemática, como eu falei aqui. Por exemplo, se você fosse mórmon, eles vieram para o Brasil em 1926. Vieram para onde? Para Bahia? Bahia só tem negro? Não. Santa Catarina, colônia de alemães. E eles, quando batiam numa porta e olhavam, por exemplo, e percebiam que você tinha traços negroides, eles pulavam para outra casa. Não ficavam ali evangelizando. E é interessante porque a igreja dizia, porque na teologia dessa igreja, houve um plano dos deuses mórmons. Eles queriam, então, salvar o planeta Terra. Aí o Jesus mórmon apresentou o plano lá. Os deuses mórmons olharam para o plano de Jesus. Mas Lúcifer, que para eles também é irmão de Jesus... Olha só. Que mistura. Meu Deus do céu, agora virou Eternos, virou a Marvel agora isso aqui. Deuses Mormons? São vários? São. Mas, e os sonhos de todo Mormon é um dia ser Deus. Eles estão trabalhando para isso. Gente. Eles estão trabalhando para isso. Por causa do Salmo que fala sobre que nós somos deuses e um outro texto. Acho que me não, lembro. eles nem usam a Bíblia, pelo que eu entendi. Eles usam. Mas espera aí. Deixa primeiro eu explicar essa briga no céu aí. Tá. Aí Lúcifer, irmão de Jesus, apresentou o plano. Os deuses mórmons olharam o plano do Jesus mórmon e do irmão dele, Lúcifer. Desculpa. E eu achando que nós já temos problemas no pentecostalismo, gente. Aí sabe o que aconteceu? Os deuses mórmons aprovaram o plano de Jesus. Então Jesus seria o salvador do mundo. Aí o irmão de Jesus ficou revoltado. Convenceu uma terça parte dos anjos. E aí houve uma batalha lá no céu. Anjos lutaram ao lado de Lúcifer, anjos lutaram ao lado de Deus. Mas alguns anjos falaram, não vamos entrar nessa briga. Meu Deus. Aí sabe o que aconteceu? Lúcifer foi derrotado. Foi enviado aqui para a terra, junto com os seus anjos, se tornaram os demônios. E Lúcifer, o diabo. Mas aqueles anjos que foram fiéis, lutaram ao lado de Deus, foram enviados aqui para a terra. Sabe quem são? Nem imagino. Todos os arianos. Todos os brancos, a raça pura. Gente. Aí... Peraí, então agora nós vamos ter um problema histórico. Já tá me entendendo. Peraí. 1940, nós temos um problema histórico, porque se são os se eles têm o pensamento ariano, se eu já entendi mas antes de Hitler. Não, tudo bem, mas... Então o senhor tá dizendo que eles eram... Racistas, espera. Olha só, aí... Lembra daqueles anjos que falaram, não vamos entrar na briga. Deus amaldiçoou aqueles anjos. Tá ouvindo isso, João? Que loucura, rapaz. Deus amaldiçoou aqueles anjos. Que aula hoje? Com o quê? Com o nariz achatado e a pele escura. Meu Deus. Os anjos que não foram valentes na batalha são descendentes de quem? De Caim. Porque Deus não amaldiçoou Caim? Sim. Nariz achatado e pele escura. Acredite se quiser, quando eu era garoto, eu vi um pastor, que não é ético dizer o nome dele, mas famosíssimo. Você tá falando do deputado? Marcos Feliciano? Não. Que ele também não, defende eu era isso. garoto, eu era ele menino. defende isso, Eu era menino. E ele teve, pentecostal, de Assembleia de Deus, ele teve a ousadia de dizer que o negro é da linhagem de Caim. negra é da linhagem o Marcos Feliciano diz isso também. O Marcos Feliciano diz isso. Então ele tirou disso daí, né? Eu não sei de onde eles tiraram, mas o Mórmon, por 140 anos, amaldiçoou o negro. E o profeta Mórmon, Joseph Smith, ele disse, qualquer Mórmon que se casar com um negro vai morrer na hora. Nossa, amaldiçoou também. Ele profetizou na igreja dele, qualquer Mórmon que se casasse com um negro morreria na hora. E aí a igreja, por 140 anos, veio com essa proibição. Agora, o mais interessante... Por isso que você só vê alemão, polaco... mas tem negros na igreja. Agora, sempre teve negros, mas eles se consideraram inferiores. Eles se consideravam inferiores. Porque o Joseph Smith diz que se algum Mórmon tivesse uma esperança de ir pro céu, era para servir os brancos. Nossa. Então, olha só, as declarações mórmons com relação ao negro. Então, Deus preservou a raça humana. O diabo também. Por isso você tem os negros.
Então, a teologia mórmon é racista. É racista. A igreja não é. Não é mais. Sim. Mas a teologia é A teologia. racista. Por quê? Porque o indivíduo tem a pele escura, que ele é da linhagem da maldição. E é interessante, porque construíram o templo lá em São Paulo, lá na Francisco Morato. Sim. Lá no Shopping Butantã tem o templo lá. Primeiro templo construído no Brasil. Quem construiu? Negro, pedreiro. Pedreiro branco, pedreiro é negro. Nordestino, né? Normalmente. Sim. Então, o brasileiro tem sangue africano correndo nas veias. Eu sou negro, você é Brasil, negro. óbvio, o A não Brasil ser é que um você país seja- miscigenado. A não ser que você seja descendente de alemão. E a gente fala isso pra muita gente aqui no Brasil e tem gente que não aceita que o nosso país ele é miscigenado. Então, porque foi formado em cima do europeu, do índio e do africano. Pronto. O brasileiro foi formado. Eu cresci ouvindo que passou das 6 horas é boa noite. E o Eu- islamismo, pastor? Peraí. Então, vai lá. essa daí é Essa é a pérola, essa é a pérola Deixa que pra depois. essa é a pérola que eu acho que tem que ficar pra depois, porque deve ser uma grande explicação. A gente tá sugando Vai tirar tudo que a tudo. gente pode do homem. Mas deixa eu tá falar mais do podcast mormonismo. fantástico. Pode falar, pastor. Fica à Que vontade, Joaquim. Então, aí construiu o templo lá. E já estava havendo uma pressão dos membros da igreja. O brasileiro é negro. Estavam pressionando a igreja. Aí, na época, nós estávamos na época da ditadura. Construíram em 1978 o templo. Aí o presidente da República, Ernesto Geisel, chamou o profeta da igreja no Brasil. Aí disse, ou vocês acabam com o racismo na igreja de vocês, ou vocês vão embora do Brasil. Aí o profeta Mormon voltou para os Estados Unidos, reuniu seus conselheiros e disse, Deus me deu uma revelação. A partir de agora, o negro não é mais amaldiçoado por Deus. Deus tirou a maldição. Na verdade, ele tomou um apavoro do Geisel e aí... E a igreja crescia no Brasil, né? Então, por causa do Brasil, a doutrina mudou no mundo inteiro. E eles não entravam em muitos países africanos. Muitos países eles não entravam. Mas por causa do Brasil, eles estão fazendo a festa hoje na África. Nossa. Os mormons. É incrível. Falando, por exemplo, voltando ainda sobre a questão do islamismo. Sim. O islamismo está varrendo a África. E nós sabemos que a verdade. África foi evangelizada. E esse é um ponto importantíssimo pra gente falar, que eu acho que merece muito a nossa atenção, porque é o perigo do século XXI. É a maior ameaça para a igreja. Eu considero o islamismo o maior desafio para a igreja evangélica. Agora, não pense que os muçulmanos estão crescendo, porque é a religião que mais cresce na França e na Inglaterra. Sabia disso? Na Europa, né? Países cristãos. Sim. Você sabia que a Testemunha de Jeová, por exemplo, é a segunda religião na Itália, em Portugal, em muitos países da Europa, na Cresce, Espanha. sim. Eles crescem assim também, a Testemunha de Jeová. Mas o islamismo está varrendo a Europa. Por quê? Por causa que o islamismo, as pessoas estão convencidas de que é a verdade? Não. Não. Estratégia familiar. Isso. O número de isso. filhos. Enquanto os evangélicos, eu tenho 4 filhos, tá? Eu também fiz a minha parte. João, Eu fiz ainda a minha não tenho parte. nenhum. Fiz a minha parte, combati a semente no que pude. Mas, A minha filha mais velha tem 2 filhos. A minha filha do meio também tem 2. Então tá tudo bem tudo entre a bem. gente lá. Agora, a verdade é essa: o islamismo cresce Exatamente. principalmente por causa dessa visão que eles têm. Estratégia familiar. Eles carregam o E eles ser- vão para muitos países e ele já tem as esposas no país dele. Sim. Mas O eles... semita, o semita, vamos assim dizer, o Oriente, né? Quem vive no Oriente Médio, eles primeiro que vivem debaixo daquela bênção que Deus deu a Abraão. Que em ti serão benditas todas as suas famílias da terra. E outra coisa, eles levam esse conceito de o número de vocês será como a areia do mar ao pé da letra. Isso. É interessante que a gente chega na igreja, o casal acabou de ter um filho. Aí, brincando, né? Nós falamos assim, poxa vida, uma menina, né? Quando é que vem mais um pra fazer companhia pra menina? Tá amarrado em nome de Jesus, chega, fazer não quero operação, filho. Não sei o quê. Vou vasectomia. fazer operação. É. E essa é a mentalidade europeia que veio pra América do Sul. Tanto é que o Brasil já está sendo considerado um país de idosos, sabia disso? Sim. Está crescendo Igual a assustadoramente. Itália. Tá acontecendo isso no Brasil. Agora, esse lance da islamização começa dentro de casa, porque é uma escadinha. É 7 filhos, 8 filhos.
E desde pequeno recitando o Corão. Isso. Aprendendo o Corão. Eu estive numa cidade chamada Bissau, de um país chamado Guiné-Bissau. Sim. Você vai na feira, um mercado grande, eles estão nas ruas, lá, sentado na calçada, ensinando as crianças o Alcorão. Aonde você vê isso na igreja? Aonde você vê isso na igreja? Pastor Joaquim, eu falo com propriedade de causa. Tem escola dominical. Seitas e religiões, o que a igreja não enxerga. Tem escola dominical tem escola dominical não. Tem departamento infantil para criança. A criança bate o pé, chorou uma vez ou duas, fez um chorinho uma ou duas, a mãe sobe, pega a criança, desce a criança e não deixa a criança aprender o mínimo que pode ser ouvido dentro da escolinha. E aí, as igrejas da área VIP tem um parquinho incrível para as crianças e as mães ficam deslumbradas, né? Exatamente. Olham, por exemplo, não, o que está sendo ensinado para os filhos. Exatamente. Olham aquela estrutura. É nessa igreja que eu quero ficar, porque aqui tem estrutura. Na igreja do pastor Joaquim, aquela classe simples, aquela classezinha, pobre, aquela lousa. Pobre. Eu sei. Mas, Joaquim, entrando nessa área de línguas orientais, que é um pouco o que eu atuo, trabalho, o Islã é uma religião pesada. Ele tem também seus 5 pontos, né? Uhum. Ele tem seus cinco pontos cruciais. É uma religião pesada e é uma religião que obriga. Nós podemos ver isso até pela maneira, a grande religião que a mulher que se é. veste. É a grande religião que O que faz as graças pessoas à força. O que faz, então, mas o que faz pessoas de primeiro mundo Aceitar isso, né? se converter a isso? É uma cegueira espiritual. A gente não tem outra interpretação. Não existe outra interpretação. A lógica foge completamente. Veja que eles estão implantando a Sharia na França, na Inglaterra, países cristãos. Como eles conseguem implantar isso? Suécia. Então, Os países escandinavos são de tendência ateia. Eles conseguem entrar. Como eles conseguem implantar isso? A força. Eles brigam por aquilo que eles acreditam. Dominam bairros, colocam seus hábitos no bairro que você mora. E aqui vai prevalecer isso. E ai de quem for contra. Ai de quem for contra. Então, com isso, nós, por exemplo, evangélicos, eu te pergunto, a gente procura os nossos direitos? A gente procura impor o cristianismo para alguém? A gente procura... Se quer evangelizar... Até porque... Se quer evangelizar, a igreja não está fazendo. Até porque o cristianismo, me entenda bem, o cristianismo, ele é visto como uma religião da paz. A ponto que, muitas vezes, acaba fazendo com que essa paz venha exatamente anular até mesmo os direitos que nós temos e possuímos. E relativizar a fé cristã. Esse é o maior problema. Exatamente. Enquanto o Alcorão é aquilo que está ali, pronto e acabou. Você tem que aceitar e pronto. Não tem esse negócio de meio termo. E outra coisa que me assusta você não vai encontrar. É que você tem os sunitas e os xiitas. Isso. Quem faz todo esse barulho são os xiitas. E eles são praticamente 10 a 12% do grupo islâmico. São os mais radicais do Islã. Então 10 a 12% fazem esse barulho no mundo. Isso. E isso que você fala, eu concordo, e é uma parte da apologética que eu sempre me atentei.